1 Coríntios capítulo 1. Saudação. 2. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo, junto com o irmão Sóstenes, esta carta à Igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escreva a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 3. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bênçãos por meio de Cristo. 4. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. 5. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho como no dom da sabedoria espiritual. 6. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês. 7. Que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 8. Cristo vai conservá-los firmes até o fim para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo vocês não tenham culpa de nada. 9. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Divisões na Igreja de Corinto. 10. Irmãos, peço, pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. 11. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. 12. O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Pedro, e ainda o outro, eu sou de Cristo. 13. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? 14. Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. 15. Assim ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. 16. Sim. Batizei também a Estéfanas e a família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém. 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. 18. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. 19. Pois as Escrituras Sagradas dizem, destruirei a sabedoria dos sábios, e acabarei com o conhecimento dos instruídos. 20. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. 21. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. 22. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. 23. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. 24. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 25. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. 26. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos, ou de famílias importantes. 27. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E, para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. 28. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. 29. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. 30. Porém Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria.
E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. 31 Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Jó capítulo 15. Segundo diálogo. Segunda fala de Elifaz. Você fala assim por causa do seu pecado. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta disse: 2 Jó, um sábio não responde com palavras ocas, não fica inchado com opiniões que não valem nada. 3 Um sábio não falaria palavras inúteis, nem se defenderia com argumentos sem valor. 4 Mas você quer acabar com o sentimento religioso. Se dependesse de você, ninguém oraria a Deus. 5 Você fala assim por causa do seu pecado e procura enganar os outros com as suas palavras. 6 Eu não preciso acusá-lo, pois as suas próprias palavras o condenam. 7 Você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso, você veio ao mundo antes das montanhas? 8 Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que só você é sábio? 9 Será que você sabe o que nós não sabemos ou compreende as coisas melhor do que nós? 10 O que sabemos nós aprendemos com pessoas idosas, que nasceram antes do seu pai. 11 Porque você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece. Em nome dele nós falamos delicadamente com você. 12 Porque você se deixa levar pelo seu coração? Porque esses olhares de ódio? 13 Porque essa revolta, essa ira contra Deus? Porque você se queixa assim? 14 Será que alguém pode ser puro? Poderá alguma pessoa ser correta diante de Deus? 15 Mas se Deus não confia nos anjos, e se nem o céu é puro aos seus olhos. 16 Que diremos do ser humano, imundo e nojento, que bebeu o pecado como se fosse água? Quem é mau sofre a vida inteira. 17 Escute, Jó, que eu vou explicar. Vou contar aquilo que tenho visto. 18 Os sábios ensinam verdades que aprenderam com os seus pais. 19 Esses moravam numa terra que não recebeu a influência de estrangeiros. 20 Aquele que é mau, que persegue os outros, sofre atormentado a vida inteira. 21 Vozes de terror enchem os seus ouvidos, e, quando pensa que está seguro, os bandidos o atacam. 22 Ele não tem esperança de escapar da escuridão da morte, pois um punhal está pronto para matá-lo. 23 Os urubus estão esperando para devorar o seu corpo. Ele sabe que o dia da escuridão está perto. 24 Ele será dominado pela angústia e pela aflição, como acontece quando um rei espera o ataque dos inimigos. 25 Tudo isso acontece porque ele levanta a mão contra Deus e desafia o Todo-Poderoso. 26 Ele é rebelde e, protegido por um pesado escudo, se joga contra Deus. 27 O seu olhar é orgulhoso, e o seu coração é egoísta. 28 Esse homem mau conquistou cidades e ficou com as casas abandonadas pelos moradores, mas essas cidades e casas virarão um monte de ruínas. 29 Ele não ficará rico por muito tempo e perderá tudo o que tem. Até a sua sombra vai desaparecer da terra. 30 O homem mau não escapará da escuridão. Ele será como uma árvore cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levadas pelo vento. 31 Como não tem juízo e confia na mentira, a própria mentira será a sua recompensa. 32 Ele ficará antes da hora, como um galho que seca e nunca mais fica verde. 33 Ele será como uma parreira que perde as uvas ainda verdes, como uma oliveira que deixa cair as suas flores. 34 Os maus não terão descendentes, e o fogo destruirá as casas dos desonestos. 35 Eles planejam a maldade, fazem o que é errado e só pensam em enganar os outros. Jó capítulo 16. Resposta de Jó. Um montão de palavras. Então em resposta Jó disse: 2 Já ouvi tudo isso antes. Em vez de me consolarem, vocês me atormentam. 3 Será que essas palavras loucas não têm fim? Porque vocês não param de me provocar? 4 Se vocês estivessem no meu lugar, eu também poderia dizer o que estão dizendo. Eu balançaria a cabeça com um jeito de sábio e os esmagaria com um montão de palavras. 5 Ou poderia dizer palavras de ânimo e consolo para diminuir os seus sofrimentos.
6 Mas, se falo, a minha dor não se acalma, e, se me calo, o meu sofrimento não diminui. Deus me esmagou. 7 Tu, ó Deus, me deixaste sem forças e destruíste toda a minha família. 8 Tu me puseste numa prisão, e por isso me acusam. Virei pele e osso, e por isso os outros pensam que sou o culpado. 9 Na sua ira Deus me arrasou completamente. Ele olha para mim com ódio e, como uma fera, me persegue e ameaça. 10 Todos me ameaçam, abrem a boca para zombar de mim e me dão bofetadas para me humilhar. 11 Deus me entregou a homens perversos. Ele me fez cair nas mãos de gente má. 12 Eu vivia em paz, mas ele me esmagou. Deus me pegou pela garganta e me quebrou. Ele fez de mim o seu alvo. 13 E de todos os lados disparou as suas flechas. Elas atravessaram os meus rins, sem dó nem piedade, e também a minha bile escorreu pelo chão. 14 Como um soldado, ele avançou contra mim e me arrebentou todo, com golpes e mais golpes. 15 Em sinal de tristeza, vesti uma roupa feita de pano grosseiro, humilhado, sentei-me no pó. 16 Tenho chorado tanto, que o meu rosto está queimando, e estou com olheiras fundas e escuras. 17 No entanto, nunca fui violento, e as minhas orações sempre foram sinceras. No céu tenho quem me defende. 18 Ó terra, não esconda as injustiças que fizeram contra mim. Não deixe que seja abafado o meu grito pedindo justiça. 19 Eu sei que no céu tenho quem me defenda, o meu advogado lá está. 20 Os meus amigos zombam de mim, e eu me volto para Deus com lágrimas nos olhos. 21 Assim como alguém defende o seu amigo, eu preciso de quem defenda o meu direito diante de Deus. 22 Os meus anos de vida estão contados, e eu vou pelo caminho que não tem retorno. Jó capítulo 17. Quase não posso respirar. A minha vida está se acabando, o que me espera agora é a sepultura. 2 Estou cercado de zombadores, e sou obrigado a aguentar os seus desaforos. As pessoas vêm cuspir na minha cara. 3 Ó Deus, só tu podes garantir o meu livramento. Quem mais tenho eu para ser meu fiador? 4 Tu fechaste a mente desses zombadores para que não entendessem as coisas. Não deixes que eles me derrotem. 5 Como diz o ditado, passarão fome os filhos daqueles que por dinheiro traem os seus amigos. 6 As pessoas usam esse ditado contra mim e vêm cuspir na minha cara. 7 Estou ficando cego de tanto sofrer, e o meu corpo é apenas uma sombra. 8 Ao verem isso, os homens direitos ficam horrorizados e me condenam como se eu fosse um ateu. 9 Esses homens honestos e respeitáveis ficam firmes na sua opinião, cada vez mais convencidos de estarem certos. 10 Mas, se voltassem aqui, eu não acharia entre eles nenhum que fosse sábio. Onde está a minha esperança? 11 A minha vida vai passando, os meus planos fracassaram, e as esperanças do meu coração se foram. 12 Os meus amigos dizem que a noite é dia. Apesar da escuridão, eles afirmam que a luz está perto. 13 A minha casa será no mundo dos mortos, onde vou me deitar e dormir na escuridão. 14 Direi que a sepultura é o meu pai e que os vermes são a minha mãe e as minhas irmãs. 15 Mas se é assim, onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver esperança para mim? 16 Será que ela vai descer aos quartos do mundo dos mortos, para juntos descansarmos debaixo da terra? Jó capítulo 18. Segunda fala de Bildade. Cale-se, Jó, e preste atenção. Então Bildade, da região de Sua, em resposta disse: 2 Jó, porque você não para de falar? Cale-se e preste atenção, e então poderemos conversar. 3 Porque você pensa que não temos juízo, que somos como os animais? 4 Com a sua raiva, você só está se ferindo. Será que, por você estar zangado, o mundo vai virar um deserto? Será que, por sua causa, as montanhas vão mudar de lugar? O fim dos maus. 5 A vida do perverso se acabará como a luz que se apaga, como as chamas do fogo que deixa de queimar. 6 A lamparina da sua casa não brilhará mais. Em vez de luz, haverá escuridão. 7 O perverso andava com passos firmes, mas agora está tropeçando. Os seus próprios planos o fazem cair. 8 Ele pisa uma rede, e os seus pés ficam presos.
9 A armadilha o pega pelo calcanhar, e o laço o aperta. 10 A armadilha estava escondida no chão, no caminho por onde ele ia passar. 11 Ameaças de todos os lados o deixam apavorado, elas o perseguem a cada passo. 12 Ele era rico, mas agora passa fome, a desgraça está pronta para cair em cima dele. 13 Uma doença mortal se espalha pelo seu corpo e faz com que os seus braços e pernas apodreçam. 14 Ele é arrancado da sua casa, onde vivia seguro, e arrastado até a presença do rei, isto é, a morte. 15 Essa casa será desinfetada com enxofre, e depois um estranho vai morar nela. 16 O perverso é como uma árvore seca, seca desde as raízes até os galhos mais altos. 17 Ninguém lembrará mais dele, o seu nome será esquecido na sua terra. 18 Ele será expulso do mundo dos vivos, e da luz será jogado na escuridão. 19 Não deixará filhos nem netos, não terá descendentes que fiquem com a sua casa. 20 Em toda parte, os que ouvirem falar do seu fim tremerão de medo e pavor. 21 É esse o fim dos maus, daqueles que não querem saber de Deus.